Então, começando aqui a nossa aula hoje, vou compartilhar com vocês uma telinha, tá? Vamos compartilhar aqui. Só um minutinho que o computador está meio devagar. Então, gente, ó, vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é empregabilidade, tá? Na semana passada, nós falamos sobre a inteligência emocional. E aí alguns alunos falam assim, professora, mas a minha primeira aula é hoje. Ou então, professora, eu faltei, o que vai acontecer? Gente, fiquem tranquilos, tá? E como é um ciclo de aulas, então, a gente vai voltar nessa aula. Então, quem começou a partir do tema de hoje, sabe que a sua última aula vai ser inteligência emocional, você vai fazer esse ciclo. Então, você vai ter esse conteúdo da mesma forma, bom? E é um tema muito, muito interessante para quem assistiu a aula passada, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a empregabilidade 4.0. Então, o que é a tal da empregabilidade 4.0? Né? Primeiro, a gente precisa saber o que é empregabilidade, né, gente? A gente sabe que vem da palavra emprego. Mas o que realmente é a tal da empregabilidade? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é entender o conceito, né, de empregabilidade, tá? Então, olha lá, a professora trouxe uma definição aqui para vocês, depois ela vai dar uma resumida para não ficar esse textão, tá? Então, é um conjunto de competências e habilidades necessárias para todo profissional manter-se em uma empresa. Então, pensa lá, para você se manter em uma empresa, ou para você conseguir uma posição melhor dentro de uma empresa, né? Então, crescer, conseguir ser promovido, você vai ter que ter ali uma competência, algumas habilidades, né? Você vai ter que ser um profissional diferenciado, certo? Vai ter que ser um profissional que dá resultado. Porque se você for um profissional que só faz o que pede, aquela coisa mais ou menos, vai ser difícil você conseguir essas oportunidades, tá? Então, toda competência e habilidade que a gente precisa para se manter no emprego e para conquistar e se destacar no mercado de trabalho. Professora, mas só vale para alguns tipos de cargo? Não, gente, para qualquer cargo. É só você ver que qualquer cargo, se você for muito bom no que você faz, você fica em evidência, né? As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, ele é bom no que ele faz, hein? Mesmo que você ache que a sua atividade seja uma atividade simples, mal feita, gente, todo mundo percebe. Uma atividade simples, muito bem feita, todo mundo também percebe, né? Então, não existe essa de, eu só vou ser um bom profissional quando eu conseguir aquele cargo ou quando eu fizer tal coisa, né? Ser profissional independe da atividade que você faz, tá? Independe disso. O que vai valer ser um profissional? Seja qual for a atividade, você vai ser bom no que você faz. Você vai ser competente. Você vai se destacar, né? Pela sua competência, pelas suas habilidades, pelo resultado que você entrega, tá? Então, isso é empregabilidade. É a primeira coisa que a gente tem que aprender hoje, ok? Então, o que acontece, gente? A gente aprendendo o que é empregabilidade, a gente agora vai entender o que a gente precisa ter para conseguir ali, o que o mercado está exigindo, né? A gente tem que possuir para conseguir melhorar a nossa empregabilidade, tá? Então, a professora colocou aqui algumas características muito importantes. Essas características aqui, gente, essas habilidades, durante o curso do SEBRAC, mesmo que o seu curso não seja focado em desenvolvimento pessoal, o professor ou a professora vai acabar abordando, tá?
porque um assunto pode levar ao outro. Então, dentro da sua formação, você vai aprender ou você vai ter que lidar com a postura ética. Eu sempre brinco e falo para os meus alunos, né? Falo, olha, você não quer ser ético? Quem vai te contratar também não vai ser empresas éticas, né? Empresas éticas procuram profissionais éticos. E aí vai sobrar as empresas antiéticas. E as empresas antiéticas passam a perna, né? Eu sempre brinco assim com eles que ter uma postura ética é uma vantagem para você, não é para os outros, né? Então, postura ética, empreendedora, uma pessoa que não tem medo do problema. Tem gente que é assim, não quero gastar minha saliva com isso, não. Não quero perder tempo com isso, não. Né? Tem gente que tem essa capacidade de fugir de uma situação problema. O que é resolução de problema? É você falar, não, tudo bem, nós temos esse problema. Se eu pensar junto aqui com a minha equipe, será que sai alguma ideia? Aí a gente entra na terceira característica, que é a criatividade. Ser uma pessoa criativa, gente, não é criar uma máquina do futuro, do além, uma coisa fora do normal, não, gente. Ser criativo é você se dispor a procurar uma saída para aquela situação. Às vezes a saída ela é simples, mas é complexa de se pensar, mas é simples. Então é quando você se dispõe a pensar, a quebrar sua cabeça, alguma coisa sai dali. Mas o que acontece com a gente? A gente não quer quebrar a cabeça, né? A gente quer as coisas mais fáceis. Você quer já que as pessoas pensem por você. E isso não é legal, porque o perfil de uma pessoa com empregabilidade, ele é um profissional que pensa, né? Então, criatividade, inteligência emocional, a capacidade de você administrar suas próprias emoções, né? Não é que agora você vai virar um santo, não, mas você vai aprender a identificar quando você não está bem, quando você está passando do controle. Então, a inteligência emocional ajuda nesse sentido, né? Autogestão. O que é autogestão? Você mesmo coloca suas metas, você mesmo se cobra, você mesmo coloca seus prazos, ninguém precisa ficar enchendo o saco, né? Ninguém tem que ficar te falando, vamos, não, você mesmo se gerencia. Isso é maravilhoso quando a gente desenvolve essa capacidade. E, gente, eu falo isso nas coisas mais simples. Às vezes a autogestão funciona, por exemplo, você pode pegar um exemplo da organização do seu quarto. Às vezes você quer ter autogestão e a gente quer pegar as coisas mais difíceis para conseguir, né? Não, começa das coisas pequenas. Sabe aquele quarto que você fala, eu preciso arrumar minha cama todo dia antes de sair de casa? Né? Então, você coloca essa disciplina na sua vida. É um negocinho desse tamanhozinho, mas olha o trabalho que dá para você fazer a disciplina, né? Então, a autogestão, você começa do simples, daquela atividade pequena, e você vai começar a desenvolver isso em você, né? Capacidade de se gerenciar, certo? E é claro que se você começa a passar essas características lá no seu trabalho, as pessoas vão confiar mais em você, né? As pessoas vão falar assim, olha, essa pessoa aqui pode colocar na mão dela que ela dá conta. Então, vão confiar mais no seu potencial, na sua capacidade e também, com isso, as pessoas vão ver a sua capacidade de se adaptar. Então, isso pode fazer de você uma pessoa mais flexível, tá, gente? Então, essa aqui é a proposta do que o mercado está exigindo. Olha quanta coisa que a gente tem que trabalhar. Gente, muitas dessas coisas aqui a gente vai trabalhar a vida inteira. Eu também, como professora, eu estou trabalhando isso aí, sei que vou levar minha vida toda trabalhando. Desenvolvimento pessoal, gente, não é algo assim, tá, Plim, aprendi, pronto, estou perfeito, né? Isso aqui é pro resto da vida. Isso aqui é formação que você vai levar da sua vida pessoal para a sua vida profissional ou da vida profissional para a vida pessoal. Tá? Isso aqui é mudança de mentalidade e de comportamento, certo? Olha só o quanto esse assunto ele ajuda a gente a enxergar a nossa vida de uma forma melhor, de uma forma que a gente consiga lidar com ela, certo? Apesar das falhas que acontecem. Tá? E aí a gente vai falar agora da empregabilidade, porém a gente vai falar da empregabilidade
4.0. Então, o que é empregabilidade, gente? 4.0 que a professora trouxe aqui para vocês. É a empregabilidade voltada para tecnologia, tá? Então, por exemplo, todas essas características, porém agora um olhar mais tecnológico. Ah, professora, mas a minha carreira não é uma carreira que trabalha com muita tecnologia. Não importa. Hoje em dia, independente do que você faz, você precisa estar conectado com o mundo, né? Existe uma inteligência artificial, inteligência das coisas. Independente da carreira, de alguma forma você vai ser afetado pelas mudanças que acontecem no mundo, a sua empresa, o mercado de trabalho. Então, é necessário você entender, desafiar. Mas eu não gosto, professora, eu tenho dificuldade de lidar com a tecnologia. Não tem problema, gente. Todos nós temos a nossa dificuldade. Mas você precisa entender que isso vai fazer parte da sua vida, né? Profissional futuro, ok? Então, vamos lá. Professora, aqui. E aí, gente, é claro que se você trabalha essa sua empregabilidade aqui, o curso do Sebrae vai ajudar a gente com algumas competências formativas, tá? O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Que nós, do Sebrae, nós temos um compromisso com vocês, alunos. Independente do curso que você escolheu fazer aqui na escola, nós temos uma proposta pedagógica. Então, você vai ver que, às vezes, seu professor, vamos supor que você faz manutenção de celular. E aí você não entende por que o seu professor está falando de ter que lidar com o cliente. Né? Ah, mas por que eu tenho que ensinar isso? Porque se você não lida com o cliente nas competências socioemocionais, isso pode afetar o seu negócio. Ou pode afetar o seu emprego como um técnico de manutenção de celular. Né? Então, as competências formativas vão ajudar a complementar todo o conhecimento que a escola se propõe para vocês. Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho cada uma delas que estão aqui nesse círculozinho colorido. Tá bom? A primeira aqui, gente, é o conhecimento específico. O que é o conhecimento específico? É o conhecimento técnico. Então, vamos lá. Se você é formado, se você estuda atendente de farmácia, então, o conhecimento específico é todo o conhecimento que um profissional que atende numa farmácia ou num ambiente onde, né, tem toda a farmacologia precisa saber para dar conta. Esse é o conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico, o professor ou a professora vai passar tanto de maneira teórica quanto em sala de aula, às vezes pedir para você fazer prática, fazer trabalho. E aí, os alunos querem ficar com raiva da gente, né? Que a gente passa para fazer trabalho, a gente fala, ó, você agora vai apresentar, ai meu Deus, essa professora não gosta de mim, né? Essa professora me detesta. Não, gente, ao contrário. A prática é quando você pega aquilo que você aprendeu na teoria e você aplica de alguma forma, né? O conhecimento ele vai ficar completo quando você fizer essas duas coisas. Porque se você ficar só me ouvindo aqui, ó, e não colocar nada do que eu estou te falando em prática, você não vai conseguir aprender 100%, você vai aprender 50%. Tá? Então, conhecimento técnico, né? A gente tem aqui uma outra característica super legal que é a postura empreendedora. Gente, o que é a postura empreendedora aqui que a professora quer trazer para vocês? Ah, mas eu não vou abrir meu negócio. Mas quem disse que empreendedorismo é só para quem tem empresa? Né? É um estilo de vida, gente. Então, se você é uma pessoa que tem uma postura empreendedora, você vai ter iniciativa, você vai ser uma pessoa que vai pensar naquela situação, procurando resolver o problema, né? Eu coloquei uma figura aqui, ó, de várias pessoas pensando juntas. Como que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Né? Você vai trabalhar suas ideias. Ah, professora, mas eu não tenho ideias boas. Todo mundo não tem ideias boas às vezes, né?
Se só tivesse ideias boas na nossa cabeça, a gente estava no mundo perfeito. Mas não, é assim mesmo. Às vezes a gente tem ideias ruins. Mas se você se propor a fazer o exercício, dali pode vir alguma coisa boa. Ou às vezes você deu uma ideia no grupo, que essa ideia vai ser trazida, vai ser considerada, só que aí o outro deu uma outra ideia que complementa com a sua ideia, e aí o outro deu que complementa, e de repente tem uma ideia feita em conjunto. Olha que coisa bacana. Né? Então, a postura empreendedora é um estilo de vida, é uma mentalidade, é um jeito que você enxerga o mundo e o seu trabalho. Se você enxerga o seu trabalho só como uma maneira de você ganhar um salário para sobreviver, você vai ficar uma pessoa frustrada, sem motivação, fazendo um serviço mais ou menos. E aí depois vai ficar falando, poxa, ninguém me reconhece, poxa, eu não vou para frente, poxa, isso não... Mas a sua mentalidade não está te ajudando a você ter uma postura diferente. Então, a gente trabalha muito isso aqui no curso, tá? Uma outra super importante é as competências socioemocionais. O que é isso, professora Luana? É, talvez, a chave de ouro aqui para você ser um profissional de sucesso, né? Nada mais é, gente, do que a capacidade que você tem de gerenciar suas emoções. O autoconhecimento, o autocontrole, né? A capacidade de tomar decisões. Então, essas competências socioemocionais vão ser muito importantes para você se relacionar bem no seu trabalho, né? Então, olha só quantas características vocês vão ver ao longo dos cursos, né, na escola. E isso vai ajudar você não só a trabalhar o que você precisa saber para aquela profissão, mas como ter um comportamento de um profissional diferenciado. Então, essa é a proposta que a gente tem. Porque não adianta nada. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Ó, é aquela pessoa aqui, ela aprendeu toda a parte técnica, ela sabe, só que aí ela tem vergonha de falar na hora da entrevista. Ou ela não gosta de se apresentar. Ou ela não gosta de se relacionar bem com as pessoas, tem dificuldade. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser uma pessoa mega inteligente, com potencial incrível, mas não vai ter oportunidades, não vai conseguir se manter no emprego. Porque para se manter no emprego, para você acessar novas oportunidades, você precisa trabalhar o seu lado comportamental, né? Você precisa trabalhar a sua capacidade de se relacionar, de se comunicar bem com as pessoas. É aí onde entra as competências socioemocionais, né? É você trabalhar a sua mente e o seu comportamento para que o sucesso venha, né? Porque, gente, tem comportamentos que levam a gente ao fracasso. Às vezes você tem uma inteligência, um potencial incrível, mas o comportamento não ajuda, né? E o comportamento, ele acompanha a maneira como você vê o mundo. Então, você tem que, às vezes, mudar a maneira como você enxerga as coisas para você ter um comportamento melhor. E isso proporcionar um resultado melhor, né? Então, só para a gente entender aqui um pouquinho de como funciona a questão das competências socioemocionais, tá? Outra proposta que a escola tem, gente, é a responsabilidade social. Então, às vezes, vocês vão ver muito em sala de aula, professora falando, né, da importância de você ter uma postura diferenciada em relação aos recursos que você utiliza. Vocês vão ver, quem é do curso de ADM, vai ver muito professor falando sobre projeto, né, das empresas que tem responsabilidade sustentável, ou que trabalha projetos sociais. A própria escola tem campanhas sociais e sustentáveis todo ano. A gente trabalha muito isso com os alunos, né? Esse ano foi um pouco diferente devido à pandemia, então algumas atividades, né, tiveram que ser diferentes, mas todo ano a gente tem a nossa atividade ali com os alunos. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar essa consciência. A gente sabe que um cidadão, ele precisa ser consciente do seu papel na sociedade, né? Saber lidar com os recursos. Você vai trabalhar lá na empresa, você não vai ser aquela pessoa gastona, né? Gasta energia à torta e à direito, né?
Ou então você vai trabalhar num restaurante, aquela pessoa que gasta um vídeo de detergente numa lavada de louça. Por quê? Porque ela não está nem aí. Então, a responsabilidade social sustentável vai ajudar a gente a sermos pessoas que gerenciam melhor os nossos recursos ali no seu trabalho. Então, olha como isso aqui é útil para você se tornar diferenciado, né? Para você ser evidenciado na empresa, ok? Ética, olha aqui que tema interessante que vocês vão ter que lidar ao longo do curso de vocês. O que é a ética, gente? A ética é o nosso caráter, são as condutas morais que a gente tem, que está de certo, que está de errado. Né? Você faz o certo só quando as pessoas estão olhando, né? Você cobra os outros porque os outros fazem errado, mas você faz pequenas coisas erradas também, né? Quando eu falo você, gente, eu estou dando um exemplo aqui, tá bom? Pelo amor de Deus. A ética é a capacidade que a gente tem de pesar aquilo que é certo e errado. Como que você tem que se comportar no seu ambiente de trabalho? A postura ética de um profissional vai ser muito observada nos processos seletivos, viu? Você que quer uma oportunidade, uma empresa às vezes com evidência no mercado, aquela empresa da sua região, que todo mundo quer uma oportunidade, pode ter certeza que a questão ética vai ser muito analisada nos processos seletivos. Porque hoje as boas empresas querem profissionais éticos, né? Então, olha a importância de você trabalhar isso em você, né? Então, essas pessoas que gostam só do fácil, passa a perna num, passa a perna no outro, certo? A coberta é coisa errada, acaba que não virando, gente. Porque as empresas éticas vão buscar profissionais éticos, ok? Então, é uma qualidade super importante que a gente tem que trabalhar. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Vamos refletir um pouquinho aqui com a prof? Vamos pensar a primeira pergunta. Não precisa responder para mim, né? Você pode responder aí para você mesmo. Como está a sua empregabilidade? Você é um profissional diferenciado? Você é um profissional que faz além do que pede? Você é um profissional que ajuda a pensar junto com o seu chefe ali, os problemas, né? Ou você é uma pessoa assim, tô nem aí, seja o que Deus quiser. Como é que está a sua empregabilidade nesse mercado? Você está sendo uma pessoa ética? Você está tendo uma postura empreendedora? Está sendo uma pessoa que tem iniciativa? Né? Você está tendo proatividade no seu trabalho? Ou você está tipo assim, estou indo trabalhar por trabalhar? Ah, mas eu não gosto desse emprego. Gente, eu entendo. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Nem sempre a gente vai trabalhar no que a gente gosta, né? Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar do que a gente não... A gente vai trabalhar em lugares que a gente não gosta. Às vezes fazendo atividades que você não se identifica. Por quê? Porque nós não vivemos um mundo perfeito, ainda mais nesses tempos onde a gente está se virando como pode. E aí, por causa disso, você vai fazer um serviço mais ou menos, isso vai impactar no seu perfil profissional. Então, eu estou convidando vocês a pensarem aqui com a professora, né? Eu também estou pensando aqui com vocês, como está a nossa empregabilidade? Será que a gente está fazendo um trabalho ali com toda a nossa vontade, a gente está se dedicando, a gente está dando o nosso melhor, apesar dos defeitos, está falando assim, não, mas eu sou profissional, o que tem que ser feito vai ser feito. Como é que está essa questão? Então, é um questionamento que ajuda a gente a pensar, né? Outro que ajuda também muito a gente a desenvolver. O que precisa ser trabalhado para se destacar e aumentar a sua performance profissional? Então, o que a gente tem que pensar? Dessas qualidades, dessas características que a professora trouxe aqui para vocês, o que vocês precisam trabalhar mais? Né? O que vocês precisam desenvolver? É a flexibilidade? É a capacidade de você ser mais criativo? Pelo menos tentar resolver o problema?
O que está faltando? Então, eu quero que você pense aqui comigo. O que precisa ser trabalhado? Certo? Então, anota aí, faz uma autorreflexão. Hoje é uma aula que eu trouxe para vocês as competências que nós do Sebrae acreditamos, que nós trabalhamos e o que a gente quer passar para vocês. Não só aqui no PIEP, mas durante todo o curso a qual vocês se inscreveram, o curso que vocês estão investindo, né? E claro que a nossa intenção é que você aproveite ao máximo, né, gente? Faça valer o seu investimento, tanto de tempo, tanto financeiro, investimento mental, né, gente? Porque estudar também cansa a mente, cansa o corpo, e aí você, né, você dispõe ali do seu dinheiro todo mês. Então, vamos fazer valer a pena, gente? Vamos trabalhar essas competências aqui, certo? Então, eu quero que vocês pensem aqui comigo, tá? Eu quero liberar para vocês aqui agora uns minutinhos para vocês pensarem, né? Para vocês perguntarem, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer aqui agora também, tá? Sobre a empregabilidade. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quiser formular para colocar, tá bom? Pode colocar aí. Na aula que vem, gente, nós vamos trabalhar a agência de empregos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a agência de empregos? Além da agência de empregos Sebrae, a gente vai falar como funciona uma agência de empregos. Qual que é o papel principal? Que às vezes as pessoas não colocam muita fé, né? Ah, será que a agência contrata? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? E agora eu quero abrir para perguntas. Então, eu estou com 5 minutinhos aqui. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre o tema da nossa aula? Vocês tiveram alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Então, tá aberto. Márcia, Camille, João, Gabriela, Ieda, Marcos. Nenhuma dúvida, gente? Sim, não, por favor, respondam, mostrem para mim que vocês estão vivos. Ok. Nenhuma dúvida. Foram perguntas que estão fazendo vocês refletirem como é que está a nossa empregabilidade? Ah, mas eu não trabalho. Tudo bem, mas comece a pensar você como perfil de estudante. Quando você pega um projeto para fazer, se é da sua vida pessoal, ou profissional, ou escolar, você lida com essa empregabilidade? Você tem postura? Ou não? Você leva tudo no marromeno? Né? Pensa aí, que às vezes o aluno fala assim, ah, mas eu nunca trabalhei. Tudo bem, mas você é um aluno, né? Como que você é como aluno? Você faz parte de grupos? Qual que é a sua postura diante dos grupos que você faz parte? Grupo da família, às vezes grupo da comunidade, né? Às vezes você faz parte de alguma igreja. Como você se porta? Você se porta com profissionalismo? Professora, mas isso tem a ver? Claro que tem a ver. Gente, nós refletimos o nosso perfil pessoal no trabalho. Então, comece a ver o que você tem que melhorar na sua vida para você ser um bom profissional. É trabalhar o emocional? É saber lidar melhor com as pessoas? É trabalhar a comunicação? É a questão ética? O que você precisa melhorar? Então, a professora vai deixar essa reflexão para vocês, tá? Mas dá para refletir sobre tudo que tem passado, sim, com certeza. Então, vou deixar essa reflexão aqui para vocês pensarem, tá bom? E na semana que vem, nós vamos trabalhar sobre o papel da agência de empregos, como é que ela funciona, tá? E aí você pode procurar as suas agências da sua região, como utilizar esse serviço da melhor forma possível, tá, gente? Então, a gente vai dar dicas aqui para vocês, para que isso facilite a busca da oportunidade que vocês estão buscando,
vocês estão procurando aí, que vocês estão lutando para ter. Certo, gente? Tranquilo? Então, a professora vai finalizar aqui. Não esqueça de, quem está no grupo lá, a professora vai mandar agora os slides, porque eu tirei foto, tá? Tirei foto dos slides para vocês terem de material para estudar, para olhar durante a semana. E a professora também vai mandar um formulário com uma pergunta, valendo nota de participação, tá? Valendo a participação de vocês na minha aula. E aí você vai clicar no link, vai abrir lá qual o seu nome, qual a sua unidade SEBRAC, a cidade, e a pergunta, e você responde, clica em enviar. Tá bom? Automaticamente aqui já cai a resposta pra gente. Certo, pessoal? Então, um super beijo, um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem, tá, gente? Um grande abraço, obrigada pela participação de todos. Boa noite, gente. Boa janta para todos vocês. Fiquem com Deus.